bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Então, a gente veio aqui se reunir para celebrar o Satya Puja, a data que celebra o nascimento da pessoa que então se tornaria o Buda. Antes de se tornar o Buda, essa pessoa é chamada de Bodhisattva, um ser destinado, né, à iluminação. E, além do nascimento do Bodhisattva, também é celebrada a data, o dia em que o Buda alcançou a iluminação e, por fim, a morte dele, né? Que quando é a morte de um arahant, quando é a morte de um Buda, não é um evento triste, né? Na verdade é uma coisa celebrada, porque aí a pessoa alcança a paz perfeita, né? Mesmo tendo alcançado a iluminação, ainda é um fardo, né? Ter que carregar um corpo, tem que alimentar o corpo, tem que dar de comer, tem que lavar, tem que ficar doente, tem que cortar o cabelo, essas coisas. Mas depois que a pessoa alcança, falece, né, o corpo, né? Então é dia que a pessoa está completamente liberta, né? Tá totalmente encerrada. A pessoa não renasce mais. Quebrou-se o ciclo de nascimento e morte. A pessoa está liberta do chamado samsara, na roda do nascimento e da morte. Então, o significado, né, da existência do Buda, né, do que ele ensina, está muito relacionado a isso, né? Tem uma visão bastante particular, né, do que é o mundo, do que é que significa estar vivo dentro do mundo. Mas não é um ensinamento é um ensinamento bem particular, porque não há obrigação em ninguém seguir o ensinamento do Buda. Ninguém tem obrigação de alcançar a iluminação. É algo bastante particular. Algumas pessoas têm inclinação para isso. Não são todas. Muitas pessoas, todos nós, na verdade, nós estamos vivos aqui ainda, né? Todos nós ainda temos encanto, né, pela roda do samsara. Ainda tomamos deleite, né, no samsara. Mas é normal, é comum que algumas pessoas, talvez, após ter passado muito tempo dentro desse ciclo, ou apenas pessoas que tenham bastante da característica da sabedoria muito afiada, né? Tem uma sabedoria muito afiada. Então as pessoas têm, algum grupo de pessoas, pequeno em geral, né, tem inclinação, né, a encerrar isso, a abandonar, perde o encanto pelo ciclo de nascimento e morte, né? As pessoas enxergam que aquilo não é satisfatório, não tem um ponto em que o assunto chega ao ideal, né? É apenas um negócio que vai indo e vindo infinitamente, né? Não chega aí a lugar nenhum, né? Fica apenas andando em círculo. Então, algumas pessoas têm diferentes graus de desencanto para com esse ciclo, né? E começam, né, a caminhar em direção à iluminação, em direção ao nirvana, em direção à libertação. Então, o Buda, nesse sentido, ele apenas facilita o trabalho, né? Ele tendo realizado por si mesmo, né, sem ter recebido ensinamentos, né, ele realiza por si mesmo esse caminho. E então, olhando a experiência que ele teve, né, ele tece um grupo de ensinamentos, um grupo de ferramentas que as pessoas que não têm tanto potencial quanto ele possuía, né, para que mesmo elas consigam, né, alcançar a libertação. Então, a mesma libertação que o Buda alcançou, né? Então, o Buda, na verdade, o Buda não inventa a iluminação, mesmo o Dharma, não é dito, ele não inventa o Dharma, né? Ele só apenas expõe, né? Ele enxergou algo, então ele relata às pessoas como é que faz
para alcançar a mesma coisa que ele alcançou, né? Ele explica princípios e ele estabelece o caminho, né? Fala, é por aqui, gente, é nessa direção, é dessa forma que se faz. É óbvio que existem vários estilos de prática, né? Mesmo o próprio Buda dava ensinamentos diferentes para pessoas diferentes, mas todos eles seguem o mesmo princípio, né? Então o Buda expõe esse princípio, ele estabelece um modelo de prática, né? Ele estabelece algo chamado Buddhasasana, né? Que é uma coisa difícil de traduzir, né? Não se encaixa muito bem no termo religião que as pessoas conhecem no Ocidente. Não é bem uma religião, mas tem aspectos devocionais, tem aspectos que são comuns ao que as pessoas entendem como religião. Não é bem uma filosofia, mas também tem aspectos de filosofia, tem aspectos de entendimento, compreensão, ponto de vista, né? Como é que você interpreta as coisas, qual é o significado das coisas. Não é um estilo de vida, mas também envolve estilo de vida. Como você vive é importante para que você consiga trilhar esse caminho, né? Porque a sua mente é muito sensível, né, ao que você faz. Então, se você quer qualificar a sua mente e alcançar a libertação, você precisa prestar atenção em como você vive, né? Para que você não fique minando seus esforços, né? Construindo algo durante o dia e destruindo durante a noite. Então você precisa ter um estilo de vida disciplinado, claro, inteligente, que não sabote seus esforços. Então, dependendo, né, de qual é a situação, o Buda às vezes o Buda não tem um texto formal, sabe? Não tem uma doutrina formal. Quando eu falo Buda, não é sempre a mesma pessoa, tá? Deixa eu explicar um pouco. O surgimento de um Buda no mundo é um fenômeno recorrente. Então, dependendo do estágio em que a raça humana está, em que o mundo está, né? Se as pessoas têm muita boa qualidade, aquela pessoa que se torna o Buda, ela tem uma atitude ou outra, ela tem uma estratégia ou outra em ensinar, né, a expor o caminho para a iluminação. Então tem alguns, dependendo de como está o nível da humanidade, né, não há necessidade de ter uma doutrina formal, né, de ter um texto formal. É apenas um ensinamento feito de maneira espontânea, um a um, né. Agora, é dito que o nosso ciclo atual de humanidade é o mais baixo possível. Não tem como. Se for mais baixo que isso, não vale a pena o Buda ensinar. Se fosse um pouquinho mais baixo que isso, o Buda talvez até alcançasse a iluminação. Mas aí ia ficar, não vou ensinar nada, não vale a pena. Não adianta ensinar isso aqui. Ou se vai ensinar de maneira assim, informal, né? Quem chegar perto dele ensina. Mas estando nós nesse nível, né, então ele ensina, ele estabelece um corpo de ensinamentos formais, né, um texto, né, estabelece uma ordem monástica com regras de comportamento a serem observadas e cria uma estrutura, né, para que não só as pessoas que conheceram ele pessoalmente possam realizar a iluminação, mas também aqueles que venham no futuro, né, que não têm oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, também possam praticar e caminhar em direção à iluminação, inclusive alcançar essa iluminação. Então, além dele como fonte de ensinamento, ele também estabelece uma série de recursos que as pessoas no futuro também possam praticar e alcançar a iluminação. Então, tem textos, tem cultura, tem atitudes que são elogiadas, atitudes que são criticadas, tem disciplina de comportamento, tem a ordem monástica, que é um mecanismo também, né, de potencializar a prática do Dharma e também um mecanismo para proteger e resguardar
os ensinamentos do Buda para que ele dure mais tempo, né? Então, existe a ordem monástica, existe a prática de meditação, existem os textos formais, existem os suttas, existem as histórias de vida, né? A história do Buda, a história dos discípulos do Buda. Existe cultura, né? Cultura budista, existem cânticos, existem práticas devocionais, existem recitações de textos, né? Existem suttas, existe um monte de coisa, né? Existe superstição também, na Tailândia também tem muito uso, tem muita superstição, né? Mas você vê que os bons mestres conseguem usar essa superstição para ensinar as pessoas a desenvolver boas qualidades do coração, né? Abandonar más atitudes, desenvolver boas atitudes, né? Então é uma coisa muito rica, né? Tem vários recursos que o budismo oferece para que as pessoas possam melhorar a si mesmo, né? E caminhar mais e mais em direção à iluminação. Mas sendo uma coisa tão rica, né? É importante não perder vista, né? do que é que está sendo feito. Então muita gente é meio dogmática, né? E quer, não, o budismo é isso, aquilo não é budismo, isso é budismo. Como se o budismo fosse um texto, por exemplo. Não, o budismo é esse texto, isso é budismo. Não é. Esse texto é uma ferramenta. O budismo é a prática de meditação. Não é. Meditação é uma ferramenta. Então, o budismo é a fé no Buda, no Dhamma e na Sangha. Também não é. Fé no Buda, no Dhamma e na Sangha é uma ferramenta. Fazer reverência ao estado do Buda é budismo? Também não é. Fazer reverência ao Buda é apenas uma ferramenta. Budismo nada mais, nada menos é do que uma técnica para alcançar a iluminação. Na verdade, não é nenhuma técnica para alcançar a iluminação, é um conjunto de recursos para auxiliar aqueles que querem alcançar a iluminação. Sendo um conjunto de recursos, você não tem a obrigação de usar todos. Se você estudar melhor com um certo grupo de recursos, você usa aqueles. Se você não gosta de um outro grupo de recursos, então não precisa usar aqueles. Né? Mas, eventualmente, né, quem é uma pessoa humilde e tem real interesse em progredir, né, vai ter uma atitude mais humilde, né? Não vai querer, isso aqui é inferior, eu não vou usar isso aqui. Calma, você não sabe como é que isso funciona. Os ocidentais, em geral, são muito intelectualizados, né? E ao ponto de não terem quase nenhuma compreensão do que é as emoções, de como é que funciona o agregado emocional, né? Então, qualquer prática que não seja compatível com a configuração intelectual deles, eles descasam, né? Isso é inferior, isso é superstição, isso é apenas cultura, isso não é prática real do budismo. Muita gente por aí no Ocidente fazendo isso, né? Muita gente por aí, principalmente nesse grupo de mindfulness, fazendo isso, né? Pega só um aspecto da coisa fora de contexto e fala, isso é budismo. Não, não é. Provo que não é pelo fato de que vocês não estão iluminados. E que às vezes não consegue nem pacificar propriamente, né? Sabe tudo sobre o budismo, mas não consegue nem sequer pacificar propriamente, né? Não consegue nem controlar o próprio comportamento, não consegue parar de mentir, por exemplo. Não consegue parar de trair, não consegue parar de beber, não consegue parar de fazer coisas simples, né? Não deveria ser difícil, né, para uma pessoa que é tão conhecedora do budismo, mas ainda assim não consegue. Bastante curioso. Então, entenda que o budismo, na verdade, é um conjunto de ferramentas para auxiliar aqueles que querem alcançar a iluminação. É importante entender que ninguém tem obrigação de ser budista. O budismo não é um grau sagrado para resolver o problema de todo mundo. Tem certas pessoas que conseguem usar esse grupo de ferramentas. Tem certas pessoas que não conseguem usar. Então, elas não têm o dever de usar. Elas não têm a obrigação de ser capazes de usar esse grupo de ferramentas. Então, é diferente, né? Não é uma religião normal que vocês estão acostumados a ver. O budismo não possui a realidade suprema do que é e o que não é e a resposta de tudo, né? A realidade suprema é algo que você vai ter que enxergar por si mesmo. O budismo é apenas um caminho, né, para alcançar a libertação.
Agora, o que é essa libertação, como é que ela é, o que significa Nirvana, exatamente como ele é, aonde que ele é, de onde que ele veio, quem criou Nirvana. Isso o próprio Buda não respondia. O Buda só ensina o caminho, mais nada. E isso ele mesmo dizia, isso, eu só aponto o caminho. O Buda só aponta o caminho, o resto é com vocês. Então é diferente de uma religião. Né? Não é uma coisa que diz, o mundo é isso, a vida é aquilo, vocês estão aqui por causa disso, a razão de você estar vivo é essa, vocês têm que fazer isso, se vocês não fizerem isso, vocês vão para o inferno, vocês vão ser punidos. Ele ensina a dinâmica do karma, né, de causa e efeito, mas é uma coisa muito impessoal. Né? Apesar de que ele reconhece a existência do karma, que certas atitudes levam a sofrimento, né, não significa que há uma punição, no sentido, alguém está vigiando vocês, se vocês não fizerem o que eu mando, vocês vão ser punidos. Não é bem assim que funciona. Existe uma lei lógica e óbvia de causa e efeito. Então, se você joga a sua comida fora, você não vai ter o que comer. É óbvio. Não é punição, é simplesmente lógica, gente. Não tem... Porque aí isso vai um pouco mais fundo, né? Isso é que eu estou falando até meio que engraçado, mas... Por exemplo, as pessoas nascem, possuem um corpo. Esse corpo envelhece, esse corpo fica doente. Aí a pessoa fica doente, por que eu estou doente? Por que estão me punindo? Ninguém está te punindo, você nasceu, é assim. É normal isso, você tem um corpo, vai ficar doente, é óbvio. Não é punição, isso é karma. Causa e efeito. Você tem corpo, ele vai ficar doente. Ele vai envelhecer, ele vai falecer. Por que eu vou morrer agora? O que eu fiz de errado? Não fez nada, você nasceu. Você nasceu, você vai morrer. É normal. As pessoas têm uma visão de mundo infantil. E aí o mundo parece um mistério, né? Por que eu estou doente? Ué, tá doente porque tem corpo. Por que eu sofri essa violência? Porque você tem corpo. Você tem corpo, você está exposto a essas coisas. Você tem corpo e você não consegue viver afastado das demais pessoas. As demais pessoas têm desejos. Esses desejos fazem com que elas tenham ganância. Quando elas têm muita ganância, elas agridem. Ou essas pessoas têm muita dor interior. Quando elas têm muita dor interior, elas ficam agressivas, ficam com raiva. Elas procuram agredir as pessoas ao redor. Né? Então, você está vivendo na sociedade, você está exposto à violência. Você possui corpo, você está exposto à doença, à dor, à velhice e à morte. Tudo isso é apenas normal. Então, não tem nada demais acontecendo, gente. É tudo normal, tudo simples. Basta você enxergar o mundo de maneira correta, o mundo não tem segredo. É tudo muito simples. O mundo parece um mistério porque as pessoas vivem no mundo da fantasia. Né? Não conseguem nem enxergar a si mesmo, quanto mais o mundo. Né? Então você pede para as pessoas sentar em silêncio, né? E olhar para a respiração, as pessoas não conseguem. Tem algo queimando aqui dentro que impede a pessoa de fazer silêncio. Então, enquanto você não conseguir enxergar a si mesmo, você jamais vai conseguir compreender quem vocês são. E quando vocês não compreenderem quem vocês são, vocês não vão conseguir entender o mundo, porque o seu ponto de contato com o mundo é esse tal de eu, não é mesmo? Então, enquanto você não conseguir entender esse eu, você não vai conseguir entender de que forma ele percebe o mundo, de que forma ele distorce a visão do mundo. Se você conseguir ajeitar esse eu de maneira correta, né? Botar esse eu de pé, deixar ele limpo, sem distorções, aí fica fácil entender o mundo. Né? Na verdade, não tem muito segredo. Então, o caminho do Buda é um caminho em direção à normalidade. Não é um caminho para ser iluminado, especial, sagrado. É um caminho para voltar ao normal. Então, sendo assim, né, uma pessoa que progride nesse caminho não deveria estar ficando com muita vaidade, muito satisfeito, não. Na verdade, deveria apenas estar ficando cada vez mais normal. Mas não é que a pessoa iluminada seja especial. Né? Nós é que somos estranhos, nós é que somos esquisitos. Né? A pessoa iluminada, na verdade, é uma pessoa normal, aquilo que deveria ser uma pessoa normal.
Então nós não estamos caminhando em direção a algo muito fantástico, maravilhoso, nós estamos caminhando de volta ao normal. Uma luta por sanidade mental, digamos assim. É uma luta para deixar de ser doido. Então, infelizmente, é porque normal é um fenômeno relativo. Né? Então, dentro de um hospício, o doido é normal. Uma pessoa sã dentro de um hospício é rei. Nossa, esse cara é muito especial, ele consegue andar dali até ali em linha reta, incrível. Ele consegue beber sem jogar água na cara, fantástico. Ele usa calça e não faz cocô na calça, incrível. Ele é rei, né? É um cara com capacidades fantásticas. Mas isso é porque está no hospício, né? Se a pessoa sai do hospício, isso é tudo normal. Deveria ser normal. Então, isso também tem muito a ver com o Buda ensina. Né? Quando ele aponta, pede, olhe para isso. Em geral, ele não faz promessa, ele fala um pouquinho de nada, né? Sobre a paz, o nirvana, a libertação, a liberdade, segurança, né? Mas isso é 10% do ensinamento dele. 90% do ensinamento dele é olhe para quão errado você está. E sinta urgência em melhorar isso. Né? Não tenha medo de olhar para os seus defeitos. Né? Olhe de frente, né? Quão errado é isso. Né? Quão dolorosa é a sua existência. Né? E sinta urgência em resolver isso, porque isso tem solução. Você não precisa ser assim. Essa mente dá certo. Ela pode fazer direito. Dá para fazer direito isso. Dá para ter uma mente saudável. É possível, isso existe. Agora, tenha interesse em fazer isso. Tenha determinação em fazer isso. Tenha isso como uma prioridade maior do que, por exemplo, os prazeres que a vaidade oferece. É mais importante para mim ter uma mente saudável do que consumir os prazeres da vaidade. Então você abandona. Se esse prazer da vaidade minam sua saúde mental, então a saúde mental é mais importante. E isso é secundário. Isso eu jogo fora. Eu resguardo isso. Então, para consumir prazeres sensuais, eu tenho que me tornar uma pessoa ruim, então sinto muito. Adeus prazeres sensuais, prioridade em ser uma pessoa saudável. Mas tudo isso, como eu disse, né, gente? Tudo isso é feito de maneira... Depende do nível de insight que vocês têm. Você não tem a obrigação de ser de um jeito ou de outro. Né? Conforme vocês vão desenvolvendo mais conhecimento, né, do que é correto e do que é errado, naturalmente vai surgir um desencanto pelo aquilo que é errado. Então é uma coisa progressiva. Né? É uma coisa que é feita de maneira bastante natural e progressiva. Sabe? Cada um tem seu próprio ritmo. Cada um tem seu próprio caminho. Né? Não precisa todo mundo seguir do mesmo jeito, um atrás do outro. Né? No final das contas, o problema são vocês. Portanto, a solução é vocês. Então, a solução não está fora de vocês. Fora de vocês só existe um pouquinho de ponto de referência, um pouquinho de conselho, sugestões. Olha, por aqui dá certo, experimente isso aqui. Existe um pouquinho de explicações, né, sobre o que é que está acontecendo. Olha, se você olhar desse ponto de vista, né, você consegue enxergar melhor o que é que está acontecendo. Então, fora de vocês existem auxílios. Então, de novo, isso aqui é o Buda Sasana, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de recursos para ajudar quem quer alcançar a iluminação. Mas no final, é exatamente o que o Buda diz, ele só aponta o caminho. Cabe a nós caminhar. Ele só aponta o caminho. O caminhar é feito por nós. Né? Então não adianta rezar e pedir que o Buda te ilumine e manda a iluminação, não tem como. Né? Mesmo que ele quisesse, não tem como. Porque vocês são o problema. Se vocês não parar de se atormentar, jamais vai existir paz aí dentro. Então, basicamente, né, é isso que nós celebramos no Vesak. Não uma figura miraculosa que surgiu do nada e trouxe a lei divina para nós. Nós celebramos uma pessoa que descobriu algo e teve, não só descobriu, ele trabalhou para descobrir esse algo, ele trabalhou para ter inteligência suficiente
para ensinar esse algo para outras pessoas, estabelecer um modo de treinamento para que outras pessoas conseguissem alcançar essa mesma libertação que ele alcançou. Então, um dos recursos que a gente tem, além da meditação, é a prática devocional. A prática devocional, ela é útil, não porque ela tem algum segredo mágico, quando você presta reverência ao Buda, alguma energia mágica vem até você e purifica a sua alma, não tem nada disso. A prática devocional, ela é útil se você fizer de maneira inteligente, se você fizer de maneira sábia. A prática devocional, ela é uma forma de expressar e fomentar gratidão na mente, que é uma qualidade nobre da mente, uma qualidade saudável, que deixa a mente mais clara e mais inteligente. Fomentar reverência, né? Saber enxergar quem é mais sábio e quem é mais tolo, né? Porque é importante saber quem é mais sábio e quem é mais tolo para você poder buscar o conselho de quem é mais sábio, né? Buscar a instrução daqueles que são sábios, né? E evitar aqueles que são tolos. Então, de várias formas, né? A prática de devocional, ela também é uma expressão de sabedoria, né? Um treinamento de boas qualidades, treinamento de humildade, treinamento de gratidão, treinamento de reconhecimento, né? Saber reconhecer, né? Quem são pessoas que merecem meu respeito, quem são pessoas que merecem reverência ou não, né? E treinar a humildade também, né? Vencer a humildade, vencer a vaidade, desculpa. Então, tradicionalmente na Tailândia, no Vesak, né, a gente faz essa recitação e após a recitação a gente pega velas, incenso e flores e dá 3 voltas ao redor da sala de meditação, ao redor da estátua do Buda. Na primeira volta a gente recita um mantra, Budô, 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 até da primeira volta. Na segunda volta recita Dhammo, 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 Dhammo. Vai recitando mentalmente, não precisa falar em voz alta. E a terceira volta, Sangho, 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 Sangho. Que são as 3 joias, né, do Buda Sasana. O Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda, né, é a pessoa que estabelece o Buda Sasana. O Dharma é o ensinamento, né, que leva as pessoas à iluminação. E a Sangha é a linhagem de discípulos iluminados que puseram esse ensinamento em prática, né, e que transmite, deixa o ensinamento vivo, né, que faz com que o ensinamento continue vivo no mundo, né, para que mais pessoas possam alcançar a mesma coisa, como se fosse aquela negócio da Olimpíada, que a pessoa carrega a tocha, a outra pessoa acende a tocha e vai em frente e leva aquela chama até a próxima pessoa, né? Então o Buda dá início, né, a essa chama. Essa chama é o Dharma. E a Sangha são essas pessoas que fazem essa transferência, né, que vão levando essa chama adiante para que mais pessoas também tenham oportunidade de presenciar isso. Então a primeira volta é dito recitando Budô, Budô, Budô. A segunda volta Dhammo, Dhammo, Dhammo. E a terceira volta Sangho, Sangho, Sangho. Então, quem quiser participar. Sadhu no bhante bhagava suchira parinibhutopi Pachima janata nukampa manasa ime sakare dukkata panakara buddhe patikanatu amhatam vigaratam hitaya sukaya Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam nabhivade. Então tem interesse, né, em pelo menos suster o nível de saúde mental que vocês possuem hoje, né, e se possível melhorar isso ainda mais. Porque lembre que mais para frente vai ficar difícil, né, conforme a idade for chegando, as dificuldades forem se apresentando, as doenças forem se manifestando, a morte chegar perto, as pessoas não têm fundação para lidar com isso, né? Hoje em dia, o que é considerado normal hoje em dia
infelizmente, é uma coisa meio baixa. Né? Como eu falei, é normal dentro de manicômio, é normal, mas... Então, pense nisso, né? Pense, pelo menos tenha interesse, né? Tenha preocupação com esse assunto. Que ferramentas vocês vão usar, fica a critério de cada um. Mas, pelo menos tenha interesse. E vamos embora, que tá frio escuro. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.